Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Quando você vai abrindo a sua Bíblia, eu vou passando aqui os meus olhinhos para olhar o seu rosto, vendo cada um de vocês. O Senhor diz para nós, pastores, colocarmos o nosso coração no rebanho. Pastor que não tem o coração no rebanho não é pastor, é mercenário. Olhar nos olhinhos de vocês, por vezes identifica aquilo que eu e os demais pastores precisamos fazer, que é de cuidar, que é de atender às necessidades das ovelhas, e muitas vezes é tomar as ovelhas nos braços e cuidar delas. Pastor que não tem essa sensibilidade não é pastor. Ele está representando mal a igreja que tem um dono. A igreja tem um dono. Essa igreja que eu e você servimos, ela pertence a alguém. A quem que pertence a igreja? A Jesus. A igreja pertence a Jesus. Ele é o dono da igreja. Portanto, eu não me atrevo jamais me intitular dono de coisa alguma. Não sou dono de nada. Sou apenas um servo. E venho nesta noite para servir você. Você aceita o meu serviço? Mateus capítulo 16. Texto áureo conhecido de todos nós, quando Jesus, depois de experiências, de sinais, prodígios e maravilhas, pergunta para os discípulos com quem tem andado. Eles são interrogados com a pergunta de Jesus, dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? Olhe para mim um instante, depois eu indico o versículo para você. Jesus pergunta para um grupo de amigos: o que as pessoas dizem que eu sou? E imediatamente alguns deles respondem assim: dizem que você é João Batista. Alguns dizem que você é Elias. Outros dizem que você é o profeta Jeremias. E ele responde com uma outra pergunta: e vós? O que dizeis que eu sou? Aí Pedro, um dos discípulos mais ousados pelo seu temperamento, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde novamente a Pedro dizendo: Pedro, não foi a carne, ou seja, não foi a sabedoria, não foi o conhecimento, mas foi o meu Pai que está nos céus quem revelou isso a você. E diante dessa resposta, ele tranquiliza o coração dos discípulos. E aí eu quero que você volte os seus olhinhos para o verso de número 18. Pois também eu te digo que és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será... A Mônica vai colocar na projeção a versão da Bíblia, a Mensagem, que ela amplia este pensamento. Ela diz assim: você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de destruir o seu avanço, de obstruir o seu avanço. Estenda suas mãos para esse texto que está na tela. Diga: Senhor, é assim que eu creio ser a tua igreja, e é um privilégio fazer parte dela. Em nome de Jesus.
Amados, eu quero nesta noite relembrar o que o Espírito Santo tem feito em nosso meio. E eu quero nesta noite oferecer algumas chaves para que eu e você triunfemos sobre todas as dificuldades, lutas, pressões que comumente nos acometem. Jesus vem falando aqui nesse texto sobre a sua igreja. E eu não sei se você tem esse entendimento, mas existem muitos modelos de igreja hoje em dia. Muitos modelos. Existem igrejas que oferecem alguns conceitos totalmente equivocados e destituídos da proposta e do ensino de Jesus. Quando ele faz esta declaração, eu edificarei, ele estava pensando numa igreja baseada na verdade, numa vida de justiça e santidade. E eu quero nesta noite mostrar para você como é que muitas pessoas veem a igreja. E a primeira imagem que eu quero mostrar para você é esta. Há um grupo de pessoas que vê igreja exatamente como essa imagem de um pit stop da Fórmula Indy. Ali você vê um grupo de mecânicos trocando pneus, abastecendo, fazendo revisões. E muitas pessoas veem a igreja assim. Elas acham que o fato delas virem no domingo, de participarem do encontro coletivo, elas então vão receber algo que necessitam. Alguns dizem assim: eu estou precisando de uma unção nova. Alguns vêm aos domingos com essa expectativa: eu quero algo novo para o decorrer da semana. Preciso de algo novo da parte de Deus. Como se Deus fosse obrigado agora a oferecer novidades todos os dias. Não bastasse agora somente aos domingos, mas Deus então deve elaborar um plano maravilhoso e eu e você então desfrutarmos desse abastecimento. Há alguma coisa errada em você vir aos domingos e em receber algo novo da parte de Deus? Lógico que não. Mas o motivo pelo qual Jesus idealizou e iniciou a sua igreja não é este. Veja como temos sofrido como igreja brasileira nos nossos dias, porque existe um público que está atrás de novidades. Existem pessoas que correm aqui e acolá e estão sempre em busca de novidades. Elas querem o novo, elas não têm raízes. Isto é um perigo. E Jesus diz no texto que acabamos de ler, que a igreja que ele haveria de edificar era uma igreja em que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra ela. E eu venho nesta noite dar a você algumas chaves. Você vai saber no decorrer desta palavra qual é a chave que o Senhor Jesus já deu à igreja para prevalecermos contra o inferno. Esses dias eu tomei conhecimento de um vídeo que está sendo divulgado aí nas redes sociais sobre o Estado Islã. E um dos chefes do Estado Islã no Brasil convoca os seus adeptos dizendo que nos próximos 20 anos o islamismo quer tomar conta do Brasil. E eles dizem assim: nós vamos começar tomando conta, alcançando as mulheres. E sabe qual é o conceito que ele tem de vocês, mulheres? Que vocês são muito fáceis. E ele diz assim: a mulher brasileira é muito fácil para fazer filhos. E nós vamos fazer filhos das mulheres brasileiras e vamos erradicar esta nação com o islamismo. Eu não sei se você sabe, essas notícias não são divulgadas, mas no Diário Oficial, no mês passado, ele divulgou que a mesquita principal do Estado Islã
foi instalada, construída com um terreno doado na capital Brasília. E o antecessor deste governo doou o terreno e doou todos os recursos para que fosse erguida uma mesquita. E a gente, como igreja, precisa ter as armas certas, as chaves corretas para realmente combater o inferno. Então a igreja não pode ser isto. A igreja não pode ser um lugar onde eu venho me abastecer. A igreja não pode ser apenas isto para nenhum de nós. Nós precisamos saber que estamos em plano de guerra. Como acabamos de cantar aqui, momento de louvor em que nos levantamos para dizer: Senhor, Tu és o nosso general. Nós somos os Teus soldados e nós estamos em batalha e nós vamos prevalecer contra toda a força do mal. Não podemos admitir a possibilidade de uma igreja como esta. Uma igreja em que a gente vem, recebe o que está proposto, precisando e vamos embora. Não, a igreja não é isto. A outra imagem que eu quero mostrar para você, que está sendo muito difundida nos nossos dias, é esta. A igreja é parecida com um cinema. O que significa isto? As pessoas são atraídas pela música, pelo ambiente, pela iluminação. Veja como é bonito quando nós colocamos todas essas ferramentas à disposição. Isto é um ingrediente importante, necessário, mas não é o principal. As pessoas não podem ser atraídas pela música, pelo ministro de louvor. As pessoas não podem ser atraídas pelo pregador. Existem pregadores que mais entretêm as pessoas. Houve uma ocasião, muito tempo atrás, nós recebemos um pregador em nossa comunidade, em que, do início ao fim, ele fez o povo rir. E as pessoas riram, e depois, na semana, nós fomos conferir o que é colocado como semente de Deus. Sabe o que ficou? O riso. O riso. Porque a palavra foi desacompanhada da verdade. Nós não podemos entender igreja, e nem Jesus entendia que a igreja que ele haveria de edificar fosse assim, fosse um cinema. A igreja só seria igreja quando ela se tornasse aquilo que Jesus pensou. Mas existe um outro modelo de igreja sendo oferecido por aí. É esta aí. A igreja supermercado. Existe proposta, existe programa para tudo. As pessoas estão em busca de riqueza, então vão para uma determinada reunião onde elas vão ser ricas. Você veja que quando o pastor Wagner mencionou o nosso curso Fé e Finanças, em nenhum momento ele disse para que frequentássemos esse encontro para nos tornarmos ricos, prósperos. Nós vamos falar sobre princípios de mordomia. É outra coisa. E esses grupos não ensinam isto. Então a igreja é supermercado. A igreja em que tem um grupo de consumidores. E o que fazem esses consumidores? Eles não ficam satisfeitos com nada. É algo paliativo, momentâneo. Daqui a pouco eles se desencantam. Daqui a pouco eles não têm mais interesse e abandonam. Os consumidores, eles nunca experimentam o poder que há na palavra. São pessoas sem raiz, pessoas fracas. E Jesus não estabeleceu esse critério para a sua igreja. O conceito de igreja está totalmente equivocado nestes três modelos, seja ele de abastecimento, seja ele de cinema, de entretenimento, ou seja este de um supermercado. Jesus tem um modelo. E eu quero ajudar você
reforçar no seu coração qual é o modelo de igreja que Jesus quer que seja edificada. Primeiro, ele continua falando sobre o mesmo modelo quando falou para aquele grupo de discípulos, que é a igreja neotestamentária, a igreja em que todos reúnem-se na celebração, no domingo, para uma finalidade, para celebrar os feitos que experimentou no decorrer da semana. É o grupo grande, é a asa grande. Mas existe também a igreja no lar, a igreja da célula, onde um grupo de discípulos reúne-se para se fortalecer, para ministrar na vida um do outro, para treinar outros a se transformarem em discípulos de Jesus. Esta é a igreja que Jesus está edificando. E ele disse que esta igreja que ele crê, pela qual ela existe, ela há de combater as portas do inferno. E o inferno não prevalecerá contra um modelo de igreja como esta que Jesus está mencionando aqui. Agora, como é que nós, como igreja de Jesus, vamos prevalecer contra os portões do inferno? É aqui que eu quero chegar. Tem uma imagem que eu achei que deveria ajudar você naquilo que eu pretendo falar, que é justamente como funcionava os impérios grego e romano. Esta multidão, este exército de soldados. E este grupo, tanto grego quanto romano, funcionava da seguinte forma: quando eles queriam alcançar uma cidade, torná-la uma cidade grega ou romana, eles iam com este exército numeroso. E, embora as cidades fossem todas fortificadas com muralhas e aqueles portões altíssimos, eles gritavam. Era assim que funcionava no tempo do Império Romano e no Império Grego. Eles gritavam e diziam: nós, gregos e romanos, vamos tomar esta cidade. Embora tivesse uma muralha intransponível, embora tivesse portões enormes e lacrados, eles diziam em alto som: nós vamos tomar esta cidade para tornar-se uma província grega ou província romana. Agora, preste bem atenção. Se Jesus está nos dizendo aqui através do texto de Mateus que ele vai edificar uma igreja e que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como você acha que é parecido, ou com que é parecido a igreja de Jesus? E aqui vai, de forma muito objetiva, o que eu pretendo deixar para o seu coração. Primeiro, a igreja de Jesus é composta por um grupo de pessoas chamadas do reino das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Portanto, todos nós fazemos parte desta igreja que Jesus quer edificar. Não é apenas um grupo, não é apenas um comandante, não é apenas um pelotão, mas é um corpo, é um organismo. E este organismo é que vai contra as portas do inferno e vai prevalecer, porque Jesus disse que todo aquele que foi transportado do reino das trevas e está agora assentado com Cristo nas regiões celestiais, vai reinar com Ele. Este grupo de pessoas, chamada igreja, vai dizer ao inferno, às trevas: o Rei Jesus chegou neste lugar. O reino de Deus chegou neste lugar. Veja que o pastor Wagner não sabia o que eu ia ministrar. E em todo o tempo nós estamos aqui numa sintonia do Espírito Santo, dizendo que a zona norte será ganha para Jesus e para o reino dele. E essas chaves ele está dando à igreja, a mim e a você. O que são estes portões?
e como vamos adentrar nestas cidades. Veja, quando eu me refiro a cidades, eu estou pedindo que você amplie este conceito de cidade. Cidade pode ser sua casa, pode ser os seus filhos, pode ser o seu casamento, pode ser os seus familiares, pode ser a sua vizinhança, a sua rua, pode ser o seu local de trabalho, pode ser o bairro onde você mora e pode ser também a região norte de São Paulo, porque está escrito que Jesus vai edificar a igreja dele e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. E aí ele declara: eu vou dar chaves para vocês. Eu vou dar algumas chaves. E nesta noite eu vou conduzir um tempo aqui para que você e eu façamos bom uso dessas chaves. Como é que eu tenho que lutar contra estes portões? Esses portões, eles estão sempre em posição de defesa, nunca de ataque. A imagem que este vídeo passou é de que existe um príncipe sentado em um trono. Embora ele esteja agindo, quero dizer para vocês que ele está sempre na defensiva, porque ele treme quando a igreja de Jesus se levanta para ir de encontro a ele. Eu não tenho medo do inferno, não tenho medo de demônios, não me assusta nem um pouco, nenhum deles, porque quando eu vou contra eles, eu não vou senão com a palavra. Eu vou imbuído das armas espirituais, como vimos hoje pela manhã. E quando eu vou para esta guerra, eu vou na certeza de que, ao usar o nome de Jesus, preste atenção nisto, ao entrar nos portões, eu vou usar o nome de Jesus. E quando eu usar este nome, as portas do inferno vão se romper, vão se abrir. E eu vou entrar naquele lugar e vou dizer: chegou o reino de Deus neste lugar. Chegou o reino de Deus neste lugar. Bata em retirada. Bata em retirada. Pode sair. É assim que nós temos que ser como igreja. É assim que nós temos que agir como igreja. Portanto, esses portões não devem nos intimidar. Essa é a razão pela qual eu e você recebemos algumas chaves. O nome de Jesus, repita comigo, o nome de Jesus. A segunda chave, a fé. Terceira chave, a palavra de Deus. Quarta chave, a oração. Quinta chave, o jejum. São estas as armas de guerra. São estas as chaves. E esta é a igreja que eu estou comprometido, e você também, em edificar. Não conte comigo para os modelos que você viu, que eu usei apenas de exemplo. A igreja do abastecimento, a igreja dos programas. Dizia para um casal que amo muito nesta comunidade que, embora nós tenhamos trabalhos com mulheres, com homens, com jovens, tudo isto não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é cuidar das pessoas através dos pequenos grupos nas nossas células, edificar essas pessoas, levar essas pessoas a uma experiência de transformação em Cristo Jesus. Célula que não leva as pessoas a uma transformação real com Cristo Jesus, perdeu seu propósito. A célula deve promover Cristo. De que forma? Levando as pessoas a nascerem de novo, a terem uma experiência real com Cristo. Agora, ganharem a nova natureza de Cristo, ganharem um novo coração, receberem o Espírito Santo e, acima de tudo, transformar estas pessoas, os membros da sua célula, em discípulos de Jesus. É para isto que eu me tornei um pastor,
É para isto que nesses anos todos eu tenho procurado enfatizar estas verdades que eu creio que é exatamente este o modelo da igreja que Jesus veio estabelecer e que Ele garantiu. Eu vou esta igreja. Veja que nos modelos que eu apresentei, Jesus não tem nenhum compromisso. Nenhum compromisso. O homem pode fazer muito barulho, mas Jesus diz: eu não me comprometo com barulho, eu me comprometo com a verdade. E a verdade que eu estou lançando é: eu vou edificar a minha igreja, e esta minha igreja vai avançar contra as portas do inferno. A minha igreja vai avançar. A minha igreja não vai ficar acuada. A minha igreja vai se levantar e vai usar as chaves. A primeira chave é o nome de Jesus. Primeira chave, o nome de Jesus. Eu quero fazer um exercício espiritual nesta hora com você. Se você puder ficar em pé, deixar as suas mãos livres. O Arthur pode me ajudar aqui, Arthur? Por gentileza. Quantos aqui fazem parte da igreja de Jesus? Faça um aceno para mim. Fazem parte da igreja de Jesus. Quantos de vocês querem triunfar sobre as portas do inferno na sua vida, na sua casa? Quantos de vocês querem triunfar sobre as portas do inferno? O que são essas portas do inferno, pastor? Essas portas do inferno podem ser muitas vezes a técnica do diabo de neutralizar a mente do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa. Portas do inferno que o diabo faz questão de atuar para que esta vida não venha para o reino da luz. Sabe aquela dificuldade que enfrentamos dentro da nossa casa? Sabe quando temos resistência em relação a posicionamento da família? Sabe como é que vence estas resistências? Declarando que você é a igreja de Jesus e que essas portas que o inferno tem trabalhado, elas vão cair, elas vão cair, elas vão cair. E você vai usar a arma que Jesus deixou para todos nós como igreja. Vai usar o nome dele. Vai usar o nome dele. Outro portão do inferno que muitas vezes tem se levantado nos nossos dias é o desemprego. O desemprego. Tenho orado e jejuado. Tenho me levantado pelas madrugadas em favor dos desempregados desta comunidade. Eu e a Nádia temos feito um pacto. Antes que o sol e o dia nasça, nós nos encontraremos de joelhos e orando. Orando pela igreja. Avançando no mundo espiritual. Contra todo o portão do inferno que se levanta contra você, que está enfrentando o desemprego. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. E na medida em que Ele edifica esta igreja, os portões do desemprego vão cair. Vão cair. Vão cair. Existe outro portão que nós vamos nesta noite usar a chave para entrar e dizer: aqui se estabelece o reino de Deus. Alguns anos atrás eu ouvi pastor Eibe dizer
de que se alguém quisesse permanecer no pecado e vivendo como escravo de Satanás, teria que se mudar de Santarém, porque ele declarava profeticamente que Santarém seria do Senhor Jesus Cristo. Deus está trazendo isso no meu coração nesses dias. Novamente, o pastor Wagner, sem se comunicar comigo, fez menção para nós estendermos as mãos sobre toda a Zona Norte. Esta é uma região em que principados e potestades atuam com muita frequência. Mas eu estou declarando no meu coração e usando as chaves que Jesus me deu, o nome dele, para dizer que os moradores da Zona Norte ou se convertem ou vão precisar mudar-se da Zona Norte, porque a Zona Norte será a igreja de Jesus que está edificando. Tenho feito esta oração, primeira vez que eu estou falando para vocês sobre quais os alvos que eu tenho orado. Usar o nome de Jesus. Agora, eu não posso e não tenho a presunção de conquistar tudo sozinho. Preciso de você comigo. Preciso de cada um de vocês comigo, se posicionando, ocupando o lugar que Deus te deu em Cristo Jesus como membro da igreja dele, e usar as chaves certas. Usar as chaves certas. Alguns eu percebo que estão assim muito alheios para o momento que estão vivendo. E a minha oração é que haja um despertamento no seu coração, meu irmão. Como bem lembrou o pastor Wagner hoje pela manhã, alguns, quando se convertem, pensam que estão agora sendo convidados para um parque de diversão. Não estão, não. Todo convertido agora está em guerra. Guerra contra as hostes da maldade. O diabo tem saqueado muitas pessoas aqui na Zona Norte. Tem muitas pessoas qualificadas. Ouça isto. Muitas pessoas qualificadas, com grau de instrução, com inteligência, que estão sendo dominadas pelo inferno. E nesta noite eu me levanto com você, para que as portas do inferno sobre estas pessoas sejam todas elas agora arrombadas pelo nome de Jesus. E o Senhor levante você na autoridade do nome dele, para ocupar o lugar que sempre foi teu. Deus lhe diz que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e nunca embaixo. Não aceite a sentença do inferno. Não aceite o tacão de Satanás para te humilhar, para te envergonhar. Não aceite isto. Você ouviu nesta noite Espírito Santo pela palavra dizendo que Jesus vai edificar a igreja, e você é a igreja. Você é a igreja. Ele vai usar você. Ele vai usar sua esposa, vai usar você, marido, vai usar a sua família para edificar uma igreja gloriosa. E esta igreja, diz o texto que você leu comigo, ela será tão exuberante que é impossível, presta atenção nisto, é impossível o diabo tentar obstruir esta igreja. Porque quando ele olhar para esta igreja, quando ele olhar para você, ele vai encontrar Jesus.
Ele vai olhar e vai ver: eu já fui derrotado. Nesta batalha há um maior do que eu. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o todo-poderoso Senhor. E é com Ele que eu e você vamos edificar a igreja que Deus está levantando nesta localidade, neste lugar, neste ministério, para enfrentar e derrubar os portões do inferno. Portanto, eu quero que você agora se levante na autoridade do nome de Jesus. Se levante na autoridade no nome de Jesus e enxergue os portões que estão sob a tua vida, diante de você, e comece a usar o nome de Jesus agora. Comece a usar o nome de Jesus agora. Diga: em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ouvir agora esta igreja agora se levantando na autoridade do nome de Jesus, para ir de encontro a estes portões, portões que estão fechados, mentes fechadas, mentes bloqueadas, filhos dispersos. Levante-se agora na autoridade do nome de Jesus e diga: eu vou contra ti, Satanás. Eu vou contra ti, Satanás. Tu vens com lanças, tu vens com armas contra mim. Eu, todavia, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor levanta você e lhe dá as chaves, o nome de Jesus, a fé para você crer no intransponível, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Levante-se, homem, levante-se, mulher, encha-se de ousadia, de intrepidez e de autoridade espiritual nesta noite, para declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra você, contra a sua casa. O Senhor dará ordem aos anjos. O Senhor vai enviar a você soldados espirituais, e você vai triunfar sobre estes portões, e você vai dizer: eu estou aqui como igreja, eu estou aqui como igreja, e como igreja eu venho requerer tudo aquilo que o diabo roubou, tudo aquilo que o inferno saqueou na minha vida, os meus sonhos, os meus planos. O Senhor agora está lhe dando autoridade para usar o nome dEle, para você prevalecer contra todas as ciladas do maligno. Lembre-se, você é a igreja. Lembre-se, você é a igreja. Ele declarou que a igreja dele não haveria de recuar. A igreja dele, ela prevaleceria contra estes portões da incredulidade. Olhe para dentro da sua casa, olhe para dentro da sua família, olhe lá para dentro e diga: eu estou requerendo. Eu, como igreja, nesta noite me levanto e uso as chaves que Jesus deixou para eu usar. O nome dele, cite o nome de Jesus, declare no nome de Jesus que o inferno está recuando, que o inferno vai se desalojar, que o inferno vai recuar diante da autoridade suprema do Senhor Jesus Cristo. Eu vou edificar uma igreja exuberante. Eu vou edificar uma igreja exuberante. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Cite o nome de Jesus. Ouse declarar agora: neste nome há poder, neste nome há poder. Enfrente agora o inferno com seus portões fechados. Ele lhe deu chaves. Diga para o diabo ouvir: eu tenho as chaves
para entrar neste lugar e para arrancar e para destruir todo o principado e toda a potestade e toda a força do mal. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. Eu tenho as chaves. O Senhor Jesus deu à igreja as chaves para prevalecer. Diga isto com toda a certeza de fé do seu coração. Declare no mundo invisível que você está entrando neste território que por tanto tempo o diabo manteve fechado. Os pensamentos. Ele está entrando agora nos pensamentos, lá na sua casa. Ele que tentou, que blindou tantas pessoas lá na sua casa para não ouvir a palavra, não ouvir a voz de Deus. Você está com as chaves. Entre agora no secreto, no subconsciente da sua família e diga: eu estou agora usando o nome de Jesus para romper com esses portões. Eles vão se abrir. Esses portões vão se abrir. Portões da incredulidade, portões dos pensamentos impenetráveis, portões do desemprego eu vou entrar, portões da doença eu vou entrar, portões da enfermidade eu vou entrar, portões do engano eu vou entrar, e vou usar o nome de Jesus, É na autoridade do nome de Jesus. Esta é a igreja. Esta é a igreja, diz Jesus, que eu estou edificando. Uma igreja gloriosa. Eu sei que você não tem forças. Eu sei que você não tem obtido vitórias. Mas eu te digo hoje, eu começarei a fazer algo novo na sua casa, na sua vida. Eu estou dando a você hoje chaves espirituais. Use o meu nome, diz Jesus. Vou erguer você do pó. Vou levantar sua cabeça. Vou lhe dar credibilidade. Vou lhe dar autoridade para você falar em meu nome. Vou lhe dar autoridade. Todas as vezes que o inferno se levantar contra você, você que é igreja, você que foi tirada das trevas, você não pertence mais a este dono chamado Satanás. Você não pertence mais a ele. É por isso que eu estou imbuindo você de autoridade. Estou deixando a igreja agora, você, para exercer autoridade e para invadir estes portões. Invada agora. Invada agora. Invada agora. Vá, penetre agora nos lugares mais blindados
nesses portões intransponíveis. Vá agora, igreja minha. Vá agora, igreja minha. Vá agora, igreja minha. Avance. Avance como um exército que eu estou colocando ao seu lado. Eu vou à sua frente. Eu sou o teu general de guerra, experimentado nas batalhas. Eu triunfei sobre Satanás, destronando-o na minha cruz. E eu estou dando a você estas chaves. Estou dando a você estas chaves. Faça bom uso dela. Use o meu nome. Use o meu nome. O inferno, os portões do inferno não vão prevalecer contra você, igreja. Não vão prevalecer contra você, igreja. Eis que lhe dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Lhe dou as chaves. Lhe dou as chaves nesta noite. Tome-as para a sua vida. Tome-as para a sua vida. Vou começar pela sua casa. Vou começar pela sua família. Repreenda toda a hoste da maldade dentro da sua casa. Todo espírito contrário à vontade de Deus, repreenda, repreenda agora, e use o meu nome, e use o meu nome, e use o meu nome, e diga: Satanás, chega, sua derrocada começou hoje na minha vida e na minha casa. Chega, chega, acabou, nunca mais. Eu dou ordens agora para você sair da minha casa, sair definitivamente da minha casa, em nome de Jesus. Eu te dou ordens agora e declaro que você não tem parte comigo, tu não tens parte com a minha casa. Dê ordens a ele. Ele vai receber as ordens da igreja agora. Ele vai receber ordens da igreja agora. Ele vai bater em retirada. Ele vai bater em retirada. Use o nome de Jesus. Diga: saia, demônio que tem seduzido a mente na minha casa, sai agora. Demônio que tem aprisionado a minha família, sai agora. Sai agora, em nome de Jesus. Sai agora, sai agora, sai agora. Pode sair, pode sair. Eu te ordeno que saias agora. Saia da vida, saia do casamento, saia do relacionamento entre pais e filhos. Sai agora, sai agora. Pode sair, em nome de Jesus. Pode sair, pode sair. A igreja agora avança. Toma este território, toma este território, toma este território. Sai agora, sai agora. Repreende Satanás agora. Repreende Satanás agora. Diga na autoridade do nome de Jesus: eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, diabo. Não toques mais. Não perturbes mais. Não venhas agir mais na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, do meu marido. Não venhas mais.
Repreenda Satanás. Como igreja de Jesus, repreenda Satanás. Na autoridade do nome de Jesus, Ele deixou a você e a mim as chaves. As chaves. Você está edificando uma igreja gloriosa, começando pela tua casa. Você poderá dizer como o jovem Josué declarou: eu e a minha casa viremos ao Senhor, a que tempo for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha família, eu e meus filhos, todos eles serão discípulos do Senhor Jesus. Use o nome de Jesus agora. Use o nome de Jesus agora para dizer ao inferno que ele não poderá resistir à igreja. A igreja, você é a igreja. Vai adentrando nos espaços da sua casa, lá no quarto, lá no ambiente onde estão seus filhos, onde está seu marido, onde está sua esposa, aonde foi levantado portões e o inferno tem prevalecido. Vai entrando nestes lugares agora. Vai entrando nestes lugares agora. Vai entrando agora e vai usando a autoridade de igreja. A autoridade da igreja. Vai usando a autoridade da igreja. Vai dizendo: o meu leito é um leito sem mácula. É um lugar de adoração, de vida de santidade. Não haverá pornografia, não haverá adultério, não haverá homossexualismo, não haverá lesbianismo, não haverá na minha casa toda sorte de pecados. Eu agora, como igreja, rompo estes portões do inferno. Rompo estes portões do inferno. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te digo: demônio, sai agora! Sai agora! Sai agora, demônio! Demônio da prostituição, saia! Demônio do homossexualismo, saia! Demônio do adultério, sai agora! Sai agora! Sai agora! Sai agora! Sai agora! O exército de Jesus agora se levanta contra você, diabo. Se levanta contra você, diabo. Você está derrotado. Você não pode prevalecer contra a igreja. Contra a igreja. Eu sou a igreja. Diga bem forte: eu sou a igreja. Eu sou a igreja de Jesus. Eu sou a igreja. E eu vou prevalecer contra você. Eu vou prevalecer contra todos os demônios que investiram na minha vida e na minha família. Olhe para esta região. Com seus olhos fechados, olhe para esta região. Veja quantas famílias se destituindo, quantos divórcios, quantas separações, quantos filhos não voltando para casa hoje, lançados nos vícios, na bebida, no álcool, na prostituição, nas drogas. Veja este estado da Zona Norte. Veja este estado. Veja a miséria. Veja as famílias vivendo debaixo de escravidão, sem dignidade. Veja
Entre agora. Entre agora no seu bairro. Entre agora com seus pensamentos. Entre agora. Entre agora. Vá passeando por estes lugares. Vá vendo os prostíbulos. Vai vendo os motéis, as casas de prostituição. Vai vendo os vícios do jogo. Vai vendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. E agora que você tem um panorama da sua região, exerça a autoridade. Declare: eu sou a igreja, e eu estou me levantando como igreja. Eu estou me levantando como igreja agora, para que todos estes demônios saiam agora da região. Comece a levantar agora sua voz, como igreja de Jesus, como igreja de Jesus. Use as chaves, use as chaves, use as chaves. Declare agora: miséria, miséria, espírito de miséria, espírito de miséria, que ronda meu bairro, que ronda minha rua, que ronda as pessoas na minha vizinhança. Agora chegou o seu fim, chegou o seu fim. Espírito de miséria, em nome de Jesus, saia, saia agora, saia agora. Espírito de prostituição no meu bairro, sai agora. Bocas de fumo, sai agora. Se convertam, se converta todos aqueles que estão envolvidos com narcotráfico. Sai agora, sai agora, demônio. Sai agora, demônio. Sai agora, demônio. Te repreendemos, te repreendemos. Te expulsamos do nosso bairro, te expulsamos da Zona Norte, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos ver, Senhor, os nossos vizinhos convertidos, arrancados do império das trevas e sendo colocados no reino de Deus. Usamos o nome de Jesus. Usamos o nome de Jesus. A igreja triunfará. A igreja triunfará sobre o inferno. Moradores da Zona Norte. Moradores da Zona Norte. Saibam vocês que estão dominados pelo diabo, que vocês estão sendo hoje libertos do tacão do inferno. O Senhor Jesus Cristo liberta você, para que você sirva o Deus vivo. Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, será o teu Senhor daqui por diante. A igreja avança contra você, diabo. A igreja destrona teu império neste lugar. Soltes, não detenhas. Estas famílias estão sendo compradas pelo preço de morte e ressurreição do Senhor Jesus. Tu não podes mantê-las mais escravas, não podes mais mantê-las na miséria, não podes mais. Ouça isto, Satanás. Tem alguém maior do que você. Tem alguém maior do que você. Você tem o braço da carne. A igreja tem o Senhor dos exércitos.
O Senhor dos exércitos vai contra ti agora. Vai contra ti agora e destrona o teu império. Assim como os discípulos voltaram de sua missão com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os espíritos nos submetem, em teu nome os enfermos são curados, em teu nome os cativos são libertos. Jesus, o dono da igreja, diz a você e a mim nesta noite: não se alegrem pelos espíritos baterem em retirada. Enquanto vocês oravam, exerciam a autoridade do meu nome, eu via Satanás cair como um raio do céu. Eu via Satanás cair como um raio do céu. Se alegrem muito mais, igreja minha, porque o teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome está escrito no livro da vida. Você é igreja. Você é a igreja. Eu vou edificar a minha igreja. Tão somente exerça a autoridade que te foi dada. A igreja que eu estou edificando é uma igreja vitoriosa. Quando vocês se reunirem, vocês celebrarão o triunfo que eu dei a cada um de vocês. Quando vocês estiverem reunidos nas casas, eu estarei ali ministrando no coração de vocês. Eu vou transformar os membros de uma célula em discípulos. Grande será o meu exército nesta comunidade, que eu levantarei nesse lugar para que eu faça um trono de louvor, uma igreja gloriosa, uma igreja triunfante, uma igreja exuberante, e que os portões do inferno não prevalecerão contra ela, diz o Senhor dos exércitos. Aplaudamos, igreja, o dono da igreja, o Senhor da igreja. Aleluia, aleluia. Toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda glória, honra e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio
A esse Deus tremendo, cheio de graça, vamos aplaudir. Você é a igreja. Você é a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não prevalecerão contra a igreja. Saia daqui convicto, certo, de que aquele que habita em você fará de você um vencedor. Em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço carinhoso, cheio de graça, de amor, de bondade. Deseje uma semana abençoada para a pessoa que está ao seu lado. Desfrute você de uma semana vitoriosa como igreja de Jesus. Deus te abençoe.